estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Olha só aqui ao meu lado, a Alessandra Venturi, ela que é orientadora do cursinho da Poli. Olha só que bacana, você que está nos assistindo, a Poli em Bragança Paulista. 25 anos de tradição em São Paulo e agora você pode fazer o cursinho aqui por Bragança. Aliás, você que está em Atibaia, Extrema, está nos assistindo, Itatiba, venha para Bragança e que vai contar pra gente, Alessandra. Tudo bem, querida? Tudo bem, em Mari? recebê-la. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como eu disse, 25 anos de tradição, 25. tem um nome muito forte, né? E toda a região pode vir até Bragança. Sim. Agora, né, com essa nova parceria. Há 25 anos nós começamos em São Paulo, dentro da USP, daí o cursinho da Poli. Hoje estamos na Lapa, Santo Amaro e Itaquera, na cidade de São Paulo. Mas temos parcerias, a gente leva o cursinho, né, na verdade os nossos professores, o nosso material para dentro dos colégios. Daí a parceria com o IEST aqui em Bragança Paulista. Olha que bacana, né? E a Poli, assim, ela tem uma metodologia, né? Um método bem bacana de agregar esses alunos, não é? E de todas as idades. Sim, de todas as idades. Né? Nós somos um projeto pré-universitário e muitos perguntam, mas por que pré-universitário, né? E não pré-vestibular? É a mesma coisa? Não, nós temos uma grande diferença. O pré-vestibular, ele foca o vestibular. O pré-universitário, ele vai além do vestibular. Ele foca a universidade, a se manter na universidade, não de forma financeira só, mas uma questão mais intelectual. Ser um cidadão mais autônomo, mais independente, um olhar mais crítico, isso é importante, é necessário. Isso também leva para a vida toda. Sim. Sim, é isso que é bacana, né? Quer dizer, quanto tempo de cursinho na Poli? Na verdade, nós temos o cursinho que começa de março até dezembro, tem umas turmas que vão começar de maio e vão até dezembro, e tem uma última turma que é de agosto até dezembro. Olha só que bacana. Aí vai de acordo com a disponibilidade e a rotina de cada um. Assim, você falou esse diferencial que vocês não têm esse de pré-vestibular, né? É um pré-universitário mesmo. Mas, assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor, quando, principalmente, muitos adolescentes, na verdade, estão assistindo o programa e se perguntam, mas eu estou no ensino médio ainda. Ele pode fazer esse cursinho? Pode, mesmo pode estando fazer. no ensino médio? Pode, Ou pode. no fundamental que seja? Hoje em São Paulo, a gente tem muitos alunos, inclusive, de seus 15, 16 anos, que já ingressam, inclusive, já entram no cursinho para poder estudar. Que é uma forma, inclusive, de poder já começar a revisar alguns temas que já foram trabalhados e que estão sendo trabalhados no ensino médio. Né? Então, lá no cursinho, por exemplo, nós temos 4 períodos. A gente tem manhã, tarde, noite e final de semana. Então, isso é importante porque a gente trabalha com público que estuda, que faz ainda ensino médio, pessoas que já acabaram o ensino médio há alguns anos e alguns, inclusive, que fazem ensino médio e também trabalham. Então, um público bem variado. E acredito que aqui em Bragança Paulista, obviamente que dentro do IEST são 2 períodos que eles vão fazer, se eu não me engano, à tarde e no final de semana. Né, que o IEST vem com essa parceria. Mas a possibilidade também de poder trazer público que trabalha e aquele público que só estuda ou que está apenas aguardando um momento, uma oportunidade para poder estudar e ter essa oportunidade de passar, de ingressar na universidade. E não tem idade, né? Pode Não ter tem 40, idade. 50, 60, 70 Não tem anos. idade. A gente tem alunos lá, como eu já comentei, dos seus 15 anos, até alunos que a gente já teve dos seus bacana. 60, 70 anos. Agora, vamos falar um pouquinho dos diferenciais do cursinho da Poli, que é também a orientação em sala de aula. Isso, a gente costuma falar que a orientação, ela extrapola a sala de aula. Então, a gente tem na sala de aula os professores qualificados, que orientam, completa. que têm a aula, né, para salas, às vezes, de 150, 200 alunos, Uau. e que acontece de forma muito tranquila, isso que é bacana colocar. E, além disso, a gente tem o que a gente diz, a orientação que ela ultrapassa as 4 paredes da sala de aula. Então, ela vai para setores como chamados vestibulógico, plantão de dúvidas, né, a parte do serviço social e a psicóloga que possa transitar esses 3 setores. Então, a gente tem pedagoga, psicóloga, assistente social, uma equipe, na verdade, multidisciplinar, que contribui nesse processo de orientação com parceria sempre com os professores, nem a dúvida. Porque, na verdade, muitas pessoas às vezes querem ingressar aí na faculdade e, na verdade, não tem
noção nenhuma do que fazer. Sim, Qual é o meu sim. perfil? O que eu vou fazer? Onde eu vou se dar Sim, bem? sim. Porque a gente sabe que muitas pessoas começam a faculdade, não aguentam nem meses e já já tranca a faculdade por conta aí de uma má formação no sentido do que fazer realmente, né? Vocês têm isso? Sim, inclusive, Mari, às vezes o aluno ele chega para a gente no primeiro dia e ele fala, ele às vezes não se sente capaz, né? E o que a gente diz para o aluno é que, na verdade, o que faltou para ele é oportunidade. E é essa oportunidade que a gente leva no cursinho. Por outro lado, o aluno tem que ter todo um esforço. Porque a gente costuma dizer que a gente entra com a equipe, mas 70% está com o aluno, de poder fazer desse trabalho todo que a gente, dessas oportunidades que a gente está dando, fazendo com que ele possa estudar, se organizar, que é importante, ele saber se organizar, ele saber estudar, que isso é muito difícil, né? Muitos falam, eu já sei estudar. Só que aí a gente percebe no decorrer, nesse acompanhamento que a gente faz, que às vezes o fato dele estudar de uma forma matemática não quer dizer que ele tem que estudar igual em todas as outras disciplinas. Cada disciplina tem a sua forma de estudar e cada pessoa tem a sua forma de entender como é o melhor o estudo para ele. Alguns preferem estudar com som no último volume, outros preferem estudar e precisam do silêncio, outros para poder estudar e ouvir o professor falar na sala de aula tem que apenas ouvir, mais como ouvinte, outros são mais visual, eles precisam ver a lousa do professor e fazer algumas anotações. Então, isso tudo depende muito de cada educando, de cada estudante. E é esse trabalho que a gente faz no cursinho, que é de orientar e acompanhar o aluno desde o seu início até o final, para que ele possa realmente, primeiro, aprender a estudar, que isso é muito difícil. Saber estudar individualmente, saber estudar em grupo, que isso é algo muito rico e muito difícil de se fazer, e aí sim ele poder conseguir ingressar na universidade, conseguindo pesquisar, conseguindo se organizar e trabalhar em equipe, que às vezes é difícil e que a gente sabe o quanto a gente que já passou por isso sofreu e às vezes teve que correr atrás do prejuízo. Então lá no cursinho a gente tem esse diferencial, que é aí o chamado pré-universitário. Agora, a carga horária tem um limite? Na verdade, a gente tem, então, assim, durante a semana, a gente tem um grupo, tanto manhã, tarde e noite, são 22 aulas semanais que acontece. Tem uma unidade que é na Lapa, que ela tem um curso Atena, que ele acontece, são 30 aulas semanais. Nas outras unidades, assim como na Lapa também, a gente tem cursos manhã, tarde e noite, que é Gaia, 22 aulas semanais. E aos sábados, a gente tem das 8 da manhã até as 19 horas, né, que é uma carga de 13 aulas bissemanais que a gente chama, né? Na verdade, todo sábado o aluno terá aula. E até os alunos perguntam para a gente, nossa, que cansativo, né? Vir estudar no sábado, não é muito cansativo? Será que eu passo? E o interessante que a gente coloca para os alunos é assim, que em todos os períodos, em todas as unidades, os alunos, né, o número de aprovados tem crescido cada vez mais. Só o ano de 2013 a gente já teve até agora, com as chamadas nas universidades públicas, mais de 60% de aprovados. Uau. Lembrando que a gente teve o ano passado 8 mil alunos. Então, acho que é interessante, de 8 mil, 60% ingressarem em universidade pública. Olha só que então, bacana. É muito bacana, porque esse ano, além da FUVEST, que é aí para ingressar na USP, como a Unicamp, a gente tem o sistema SISU pelo Enem. E isso contribui. As pessoas às vezes não precisam, como antes, ir para o Mato Grosso, ir para Minas Gerais, ir para o Rio de Janeiro. Ele pode, no lugar onde ele está morando, ele poder fazer a prova e ter direito ao ingresso de várias universidades federais. Então, isso contribui para que o aluno ele consiga ter mais oportunidade, né? Com preço menor, porque aí é uma única inscrição, no caso, o Enem. E me conta, as pessoas hoje, e como você mesmo disse, né, cada pessoa é um estilo, uma forma de estudar, não é? Mas vocês orientam os alunos de como estudar em casa, porque é difícil, né? É muito difícil, é muito difícil. A gente tem um setor chamado vestibulógico, né? Então as pessoas falam, nossa, que nome diferente. Sim, ele é diferente, mas ele é exatamente o que ele diz, um vestibulógico, ou seja, o aluno que ele tem dúvida de como estudar, né, como ele organizar o seu dia entre o ensino médio, o trabalho e o seu estudo,
né? Dúvidas em relação às universidades, política de permanência estudantil, carreiras, profissões, né? A orientação profissional, ele pode tirar dúvida no vestibulógico. A gente tem lá orientadores e tem a psicóloga que faz todo esse trabalho. Aí, às vezes, os alunos saem da sala de aula, quando o professor já passou todo o conteúdo, às vezes alguma dúvida pode ter ficado e na hora ele não conseguiu perguntar por alguma razão. Então, a gente tem também um setor chamado plantão de dúvidas dentro das 3 unidades, chamado plantão de dúvidas, que são estagiários que estão em universidades públicas, já no seu 3º, 4º ano, e eles já se apropriaram desse material do cursinho, então eles estão lá justamente para poder fazer com que o aluno entenda aquela dúvida que ele tinha. Na verdade, fazer com que o aluno construa o conhecimento. E aí a gente tem um outro setor, que é o serviço social, né, que são assistentes sociais, que junto também com a psicóloga faz todo um acolhimento psicossocial que em algum momento o aluno precisa em relação, às vezes, a nervoso, às vezes situações que ele esteja passando particular, né, que ele precisa de um olhar, de uma orientação, de um acompanhamento, algum encaminhamento, a gente consegue lá no cursinho também poder contribuir. Nossa, quer dizer, não é só um cursinho, simples cursinho. Por isso que não é só um cursinho pré-vestibular, ele é pré-universitário justamente por toda essa orientação que ela extravasa, ela começa, nem a dúvida, na sala de aula com os professores, mas ela extravasa as 4 paredes da sala de aula. Bom, e o pessoal que está em casa quiser saber mais detalhes, é só entrar em contato com o IEST? Isso, quem quiser, entrar em contato com o IEST, porque no IEST vai acontecer durante a semana, né, então com os períodos e o preço que o IEST ele já tem, ele pode estar repassando no próprio site do IEST, e assim também vai acontecer no final de semana. Então, qual que é a ideia? A parceria é fazer com que o material e os nossos professores cheguem até Bragança, dentro do Colégio do IEST, e possa poder contribuir e dar essa oportunidade também a esses alunos. Muito bem, Alessandra. Queria agradecer a sua presença e com certeza vai ser um sucesso aqui em Bragança, o cursinho da Poli. Você que está em casa, se precisar de qualquer informação, orientação sobre o cursinho da Poli, é só entrar em contato com o EST aqui em Bragança Paulista. Obrigada, Alessandra. Agradeço a todos. Um abraço grande para você, viu? E eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí.